O nosso assunto agora no Morning Show é saúde. E é com grande satisfação que a gente anuncia aqui um reforço de peso no time de colaboradores e parceiros da Jovem Pan. Um dos maiores nomes da medicina no Brasil, o cardiologista Roberto Calil Filho, né, já está trazendo aqui na nossa programação dicas preciosas sobre a saúde do coração. Você confere os boletins dele nos breaks comerciais da Rádio Jovem Pan e no canal youtube.com.br/saúdejp. Vou repetir, youtube.com.br/saúdejp. Todo dia de segunda a sábado tem vídeo novo dos nossos consultores. Quarta-feira, pode anotar aí, é dia do nosso convidado, o Dr. Calil. Como é que vai? Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito bom recebê-lo aqui e para falar de um assunto vital, digamos assim. Vamos começar aqui divulgando em causa própria, doutor, porque é o seguinte, eu quero saber se é verdade ou mito essa história aí de que o infarto, para quem está na casa dos 50, eu estou atualmente com 53 anos, e principalmente na casa dos 40 anos, é mais perigoso, é mais intenso. Isso é verdade, é mito ou é um fato? Em algumas situações é verdade. Por quê? Porque o jovem... O que é um infarto? A artéria é como se fosse um cano que leva sangue para o coração. Uhum. O infarto, o que acontece? Essa artéria fecha, o cano fecha. Por coágulo, por gordura, e para de sangue para o coração, que começa a entrar numa situação de degeneração, que é a morte. Bom, no paciente de mais idade, quando você tem artérias obstruídas a longo tempo, vão se desenvolvendo circulações colaterais, como a natureza tentar, na verdade, resolver o problema. Então, chamadas circulações colaterais. Então, teoricamente, o músculo fica mais protegido. No jovem, não há isso. Quer dizer, a obstrução pode ocorrer de uma hora para outra, não há circulação colateral e, em algumas situações, o infarto no jovem é mais grave, é mais fatal. Não que não seja no paciente de mais idade, mas aquele conceito que o jovem não infarta, infarta sim, em algumas situações é mais grave porque não desenvolve circulação colateral. Mas essa via de circulação sanguínea colateral, ela já deve existir ou é, digamos, vou falar aqui no coloquial. No coloquial. Ou é um tubinho da veia que sai e faz como se fosse uma ponte de safena natural ali? Não, ela não deve existir. Algumas situações existem e elas podem ser desenvolvidas. Quando você tem uma obstrução mais grave na artéria a longo tempo, vai se desenvolvendo a chamada circulação colateral. Embora, veja, o infarto mata em qualquer idade e deixa danos em qualquer idade. O jovem tem menos circulação colateral. Então, em algumas situações, o infarto não é mito, não. O infarto no jovem pode ser mais fatal. Não que não seja no adulto ou na idade mais avançada, mas não é mito. Isso é uma realidade em alguns casos. Agora, doutor Calil, qual que é o papel da alimentação em toda essa história, né? Porque também tem uns alimentos que cada hora é uma coisa. Ovo, antes não podia. Aí depois de um tempo, não, agora pode. Aí depois volta, não, agora não pode mais. Manteiga é muito ruim. Qual que é o papel da alimentação em toda essa história da obstrução dessas veias? É fundamental. Tem muito modismo nisso, né? Então, como você falou, o ovo é o vilão, agora não é mais. O ômega 3 lá, ele é um suplemento que salva vidas, ora não salva. Então, depende muito de estudos a longo prazo. Agora, o importante é ter uma alimentação saudável, sim. É fundamental ter uma alimentação balanceada. Então, são duas coisas de prevenção: exercício e alimentação. Isso já é uma grande coisa. Se você tem uma alimentação saudável, obviamente, se você não tem doença, se você for um diabético, você vai controlar o açúcar, o carboidrato, se você for hipertenso, o sal. Mas, de uma maneira geral, uma alimentação saudável e exercício, você já está com meio caminho andado na prevenção dessa doença, que é uma doença que mais mata no mundo. Doutor, já que a gente falou de alimentação, vamos para o exercício então. Com base no peso e idade, é possível o próprio cidadão ele calcular o melhor ritmo cardíaco para o exercício dele? Esteja ele buscando aí condicionamento ou, enfim, simplesmente se manter em ordem? Como funciona isso? Então, se você for para condicionamento físico, é outro tipo de medição que você vai ter, de cálculo e tal. Mas o que eu chamo a atenção é que as pessoas têm que caminhar. Os antigos sábios da medicina falavam: a sua saúde está nos seus pés, você tem que caminhar.
Então, se você começa a botar muita regra, muito cálculo, claro que tem, baseado na idade, a frequência cardíaca máxima, mas de uma maneira de prevenção, se você começa a colocar muita coisinha, só pode fazer exercício das 8 às 9 da manhã. Pode dizer, isso não existe. Exercício é para fazer 24 horas, a hora que você tiver condição e caminhar. Então, se você começa a botar muita regra, as pessoas que já não fazem exercício, para você ter uma ideia, o brasileiro estatisticamente é uma das populações mais sedentárias do mundo. Olha o clima que nós temos, as condições, e o brasileiro, estatisticamente, dados da Organização Mundial de Saúde, é uma das populações mais sedentárias do mundo. Então, se você começa a botar regra, calcular isso, aquilo, eu que já não faço exercício, não vou fazer mesmo. Sim. Então, E o que encara sair do sedentarismo? O que enquadra? caminhar. Caminhar, Caminhar. mas com que frequência na semana? Então, o ideal hoje... Todo dia. Todo dia. Ué, Todo o dia, ideal, toda todo hora. Mas o dia. ideal, você 150 minutos. Se você falar em regras das sociedades americanas de cardiologia, brasileiras de cardiologia, 150 minutos por semana, se você caminhar, ok. Isso dá mais ou menos 30 minutos, 5 vezes por semana, é bem razoável. Você diminui o impacto de várias doenças, entre elas a doença cardiovascular. E dá para trocar a caminhada por uma corrida? Se Tá, fosse aí um você- banco de horas. Isso, ou- se você Bicicleta, for um banco de horas, Uma atividade aeróbica. um exercício mais extremo, 75 minutos por semana de um exercício um pouco mais extenuante. Vamos lá, garotos E aqui na dessa. academia, doutor? Porque tem a esteira também, né? E assim, mas eu queria saber quanto que reduz esse impacto, porque a pessoa pode se imaginar também que, então eu vou fazer essa caminhada ou essa corrida de alta intensidade e depois eu vou me entupir de gordura, Torresmo, né, Vini? coxinha, né, doces. Tem que ser uma coisa mais balanceada, Mas né? sem dúvida, é dieta e exercício físico. Agora, o exercício para prevenção é caminhar. Simplesmente caminhar. Não pega elevador, caminhe. Tem vários estudos mostrando que os pacientes de muita idade, por exemplo, acima de 80 anos de idade, o fato dele sair da sala e ir para a cozinha da casa já reduz a mortalidade de doença cardiovascular. Quer dizer, é um impacto, parece brincadeira, mas não é. Então, as pessoas têm que caminhar. Né? Sim. Pegar menos elevador, subir escada, sei lá o que, caminha. Pefito? Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com saúde, Claro. mas o senhor deve ter ouvido muito falar sobre ela. O senhor já aprendeu como separar a clara do ovo? Ou melhor, da gema, porque essa piada foi contada errada? Eu te ensino, Fefito. Eu sei fazer isso aí. É fácil. Pra quem não tá entendendo, o Dr. Calil virou meme, porque durante o bem-estar, o Fernando Rocha contou essa piada e pegou o Dr. Calil de surpresa, que não sabia como reagir, assim como o país inteiro. Queria saber como é que foi esse momento, como é que foi ser olha, conhecido por um meme. O bastidor dessa história é o seguinte: o Fernando é um grande amigo meu. Sempre fazia essas brincadeiras e durante lá 8 anos de programa do bem-estar, ele mexia comigo todos os dias. Ele... Mas esse dia é o seguinte: eu tinha passado a noite inteira acordado com um paciente na UTI, esse dia específico, né? Não estava nem um pouco contente, triste, porque assim, quando um paciente vai mal, a gente perde um pouquinho da nossa saúde, né? Então eu cheguei naquele programa assim completamente aéreo, né? E já cheguei e falei: hoje não é dia por mim ficar dormindo em casa. Aí ele veio com aquela pergunta. Normalmente, quando ele fazia aquelas brincadeiras, e eu adoro o Fernando, ele não perguntava para mim o que você achou. Mas aquele dia ele perguntou. Bem naquele dia, Bem né, naquele doutor? dia, o que você achou? Eu falei: péssimo. Não, começou mal. Começou mal. Mas sabe aquele negócio? Eu não sabia que ele... E ele se matando de dar risada. E ele se matando de dar risada porque ele viu que a situação ficou um pouquinho mais assim... sei lá, Estranha, mais digamos. estranha, e ele começou a rir de nervoso. Ô, doutor, a gente tem aí observado que essa corrida intensa, maratona, virou uma febre até no país, se é que a gente pode chamar assim, né? E eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a relação, né, dessas corridas com uma possibilidade de um mal súbito ali? Porque o Caio trouxe ali a questão de como se avaliar, né? Você perceber, você tem que ter um acompanhamento médico para saber até onde você, naquele teu momento de preparo físico, pode ir. Essas corridas aí causam algum problema? E que cuidados quem vai começar a praticar esse esporte tem que ter para não ter um problema cardíaco? Bom, cuidado total. Tanto é que lei as academias, você a partir de uma idade tem que ter atestado médico liberando para o exercício. Então, cuidado total. Se você não tem preparo físico e vai entrar numa maratona dessa, numa corrida dessa, porque acha legal,
sem saber se você tem uma doença cardíaca, porque essa doença cardíaca, o infarto, a obstrução da artéria, muitas vezes é silencioso. A primeira manifestação pode ser infarto ou morte. Aliás, em 50% das vezes acontece isso. Você tem que ter uma orientação, sim, né? E é muito comum você perguntar para as pessoas, você faz avaliação cardiológica? Não preciso. Eu corro 10 km por dia? Não preciso. Esse que precisa. O que fica sentado, que não faz nada, modo de dizer, ele corre muito menos risco do que uma pessoa que tem o impacto de uma maratona. Doutor, esse menino que sofreu mal súbito na passarela, esse modelo no São Paulo Fashion Week, é claro que eu não sei se o senhor acompanhou o caso, tudo, mas é a visão nítida que a gente tem, olhando ali, fala, nossa, teve um ataque cardíaco. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Olhando a imagem ali que ele vai desfalecendo e tropeçando. Eles descrevem um mal súbito. Um mal súbito. O que pode ter acontecido? O senhor teve contato com esse caso? Não tive contato. O senhor viu a cena ali? Eu vi a cena. Isso é chamado morte súbita. Que a grande maioria das vezes é por problema 90% cardíaco. 90% esse dado é correto? A grande maioria é por problema cardíaco, né? Ou arritmia cardíaca, ou infarto, a gente não sabe a causa exatamente, mas que nem no passado, tem aquele jogador de futebol, né? Sim. Também o Serginho, não foi? Serginho. Que teve morte súbita no campo, quer dizer, então essas coisas, a morte súbita acontece mesmo. A doença cardíaca, ela mata. Pra você ter uma ideia, são quase 17 milhões, 20 milhões de pessoas, aproximadamente, que morrem por ano no mundo de doença cardíaca. Desculpa, Paulinho, eu vou passar, mas eu tenho uma curiosidade que me ocorre agora, que é o seguinte, ela acontece, é súbito, né? Ela não dá sinais de que ela está, quer dizer, se tem uma veia sendo entupida ali, você já não começa a se sentir mal a ponto de falar, olha, eu preciso, não tem nenhum sinal, ou as pessoas que não estão mais ouvindo o próprio corpo, como a leitura que o senhor faz a respeito disso? É uma coisa traiçoeira. No caso do infarto, por exemplo, que é a doença que mais mata no mundo hoje, se você pegar 100 pessoas, todas têm obstrução grave na artéria do coração, não sabe que tem. Então, 100 pessoas que estão caminhando por aí não sabem. 50% dela, mais ou menos, a primeira manifestação vai ser infarto ou morte. Caramba. A primeira que você escuta, não tinha nada, morreu jogando tênis na praia, não sei onde. Outros 50% ou vão começar com sintoma e procuram o serviço médico. Quais? Então, os sintomas, aí é que tá. Todo mundo acha que o sintoma de doença coronária, de obstrução na coronária, é um sintoma clássico, que é aquele negócio, um aperto no peito, parecendo uma angústia, que caminha pro braço esquerdo, que começa a suar frio, que está escrito, estou infartando, obrigado. Infarto, né? Não, nem muitas vezes, nem da hora do infarto. Esse é o chamado sintoma clássico. E quando eu falo com os alunos, com os residentes, por exemplo, não tem sintoma clássico, porque uma dor de estômago pode ser sim um sintoma de um sinal de insuficiência coronária, de obstrução na coronária, uma dor nas costas, ou seja, qual é a mensagem? Você sentiu algum sintoma diferente? Procure atendimento médico, procure posto de saúde, né? Porque não vai lá e toma um remedinho, né? Achando que, sei lá, é uma dorzinha aqui. O grande problema que você falou é uma coisa bastante interessante, o remedinho, porque é uma doença tão traiçoeira que eu tenho obstrução na artéria, eu começo com dor agora, por exemplo, um desconforto tal. Se eu tomar água, ela pode passar com água ou sem água. Sim. Então, como passou com água, ou com remédio para o estômago, ou sei lá o quê, com comida, fala, bom, era gástrico, não era nada. Doutor, a gente estava falando de corrida agora. No caso, é porque as pessoas também costumam achar que existem fórmulas matemáticas para você evitar doenças, ou saber que você está bem ou mal. Muita gente corre com monitoramento cardíaco, para ver como é que tá as suas batidas cardíacas. É muito comum você estar na esteira e seus batimentos irem de 100 a 180, por exemplo. Existe um número específico nesse monitoramento que a gente tem que se preocupar? Tem que dizer, opa, tenho que parar, tá muito acelerado? Se você for fazer um exercício físico mais intenso, então o exame, um teste ergométrico, um ergospirométrico, para calcular a sua frequência cardíaca para você. De uma maneira simplista, é 220 menos sua idade, dá mais ou menos a frequência cardíaca máxima. Mas isso é muito simplista, é muito matemático. Dependendo do seu estado, uma avaliação cardiológica ou uma avaliação de condicionamento físico é fundamental para você simplesmente ser um sedentário e começar a correr aí, sei lá, 10 km por dia. Esse é um problema. Sim. Ô, doutor, quando o caso do Serginho... Posso só... Agora, você começar com muita regra para a pessoa fazer exercício, a pessoa já não vai fazer mesmo, né? Então, por exemplo, se você quiser usar a meia laranja, o medidor de pressão, se estimular a pessoa a fazer exercício,
parabéns, desde que faça exercício desse Tá valendo. caminho. E aí Doutor- na caminhada, né, que você falou, que é a Caminhada. coisa mais simples, É simples, é não precisa caminhar. pôr roupa nenhuma, é Vai só caminhar. sair caminhando. Vai caminhar. Boa. Doutor, voltando ao caso do Serginho, jogador de futebol, sempre que um futebolista morre em campo, as pessoas se perguntam, mas jogador sempre faz o teste ergométrico, ecocardiograma, exames de sangue, e aí tem um mal súbito. Como explicar isso? Os exames não detectam? Posso só fazer um combinado também? A questão da genética, se interfere alguma coisa, se é alguma coisa que a gente tem que observar, se seu pai, enfim, teve, se Total. existe Não, isso? isso total. Primeiro, uma doença hereditária. Então, juntando, depende da pessoa, porque as pessoas, os fatores de risco para doença coronária são colesterol. Primeiro, hereditário, por enquanto a gente não consegue mudar, né? São famílias de infartado. Segundo, o cigarro, o colesterol alto, hipertensão arterial, o diabetes, são fatores de risco conhecidos, que aumentam sim. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem esse fator de risco, a avaliação dela tem que ser muito mais rigorosa do que o simples Sim. avaliação tradicional. Sim. Então, essa avaliação tem que ser personalizada. Né? Tinha Por isso que você falou, muitas vezes eu tenho obstrução na artéria do coração, faço um teste de esforço, não deu nada, um eco, a obstrução está ali, pode não ser detectada e acontece uma tragédia. O doutor falou do Serginho, né? Tinha o Washington também, centroavante, jogou no São Paulo, né? Fluminense. Jogou na Ponte, o jogador... Washington Coração de Leão. Coração de Ficou Leão, até era o conhecido apelido assim, até. dele. O senhor sabe qual era a questão do Washington? Não era, Acho que ele foi- era um acho que problema foi- congênito, eu acho, de Eu não lembro direito dele, mas é uma doença um dinâmica. atleta também, né? Por isso que eu estou associando, né, com a questão Mas outra coisa é tão traiçoeira que se você tiver uma placa de gordura obstruindo sua artéria de 20%, 10%, não tem o que fazer. É uma coisa. No passado, se achava que essas placas iam juntando, que nem você entupir um cano, aos poucos. Não. Hoje em dia se sabe que não. Desde 1982, estudos mostraram, e métodos mais modernos, que se você tem uma placa, uma obstrução de 20% numa artéria, o que você vai fazer? Nada, tomar remédio. Ela pode romper. E no que ela rompe, é que nem uma Entope casquinha de de novo. ovo, falando em ovo e clara. Entope o encanamento ali. Se você pegar um ovo e furar, sai aquela clara. Sim. A placa de gordura na artéria funciona daquele jeito. Você sai a clara na circulação, causa uma reação química e a pessoa infarta na hora. Um quadro infarta. Então esse negócio, fiz check-up falhou, não é isso, é que é uma doença realmente fugaz e de evolução muito rápida, em minutos. O que fazer para baixar esses índices, para tirar essa desentupia, assim? Tem algum, além, óbvio, da alimentação, o senhor falou aqui, mas alguma substância específica nos alimentos que pode ajudar a servir como uma espécie, digamos, para a gente... Detox, Um você quer? detergente ali para tirar essa gordura da tubulação ali. O detergente seria uma dieta balanceada, mas de qualquer maneira, obviamente, você tem colesterol muito alto, tem medicações para isso, se você não consegue combater com a dieta, com o exercício. Sim. Se você é um diabético, tem que também tomar remédio, quer dizer, controlar esses fatores de risco. Então, se você controla a sua hipertensão, se você é hipertenso, seu diabetes se é diabético, se tem colesterol alto, controla, você reduz muito a incidência de doença. E veja, dessa tragédia mundial que eu falei, que quase 18 milhões de pessoas morrem por ano, 70% quase poderiam ter sido evitadas com prevenção. Sim. Então, E depois que acontece, enfim, quais são os avanços da medicina em relação... A gente tem stent, né? Eu não sei qual que é a linguagem médica. Mas, enfim, tem gente que se salva e que não é algo fulminante. Tem avanços em relação a isso? Primeiro, a cardiologia é extremamente evoluída tecnologicamente, né? Então, você consegue detectar obstrução nas artérias, sim, muito antes de acontecer o evento, na grande maioria, quer dizer, e muita gente que vai fazer uma avaliação clínica. Agora, desde que você tenha um infarto, tem técnicas modernas, tem desde remédios para abrir a artéria, que qualquer serviço público tem, então, quer dizer, a cardiologia do Brasil é extremamente bem aparelhada, bem monitorada e até métodos de cateterismo para abrir uma artéria o quanto mais rápido possível. Desde que feche uma artéria, a gente tem o seguinte, cada minuto é músculo do coração que morre. Então, quanto mais rápido se abrir uma artéria, mais rápido você vai jogar o sangue de novo para o músculo do coração, a chance de sobrevida é muito maior e as sequelas muito menores. Doutor, o senhor assistiu Vice?
O filme, o Vice, Não. né? Não, que eu não fala assisti. da trajetória do Dick Cheney. Ele era um verdadeiro Highlander, Gente, assim, ele né? tinha toda hora um negócio. E ele percebia, ele falava, olha... Tô tendo um infarto. Vamos daqui a pouco, mas agora eu tô tendo um tendo infarto, me leva. Isso é comum, Comum. acontecer, da pessoa comum. perceber, se Percebe. auto-diagnosticar. A doença, quem já teve uma vez um infarto e com dor, com sintoma, é mais ou menos clássico. Ele já sente o seguinte, eu estou começando a ter angina de novo. Entendeu? Depois de uma cirurgia cardíaca, depois de uma desobstrução de uma artéria com estente. Ele já sabe que não são gases. Isso, ele já se não sente e fala, confunde, algo não. errado. É. Né? O exemplo clássico que eu tive, porque a doença é muito atípica. Né? Uma vez um paciente meu vai no consultório, moço, eu já sou velho na medicina, tenho 35 anos de medicina, e faz acho que uns 20 anos, ele foi no consultório e falou, tem uma dor aqui no punho. Eu falei, não é nada, mas meu pai infartou. Eu falei, não é nada, aí faz os exames, tal, não é nada, fica tranquilo. Você sabe que eu encontrei com ele, esse caso foi muito interessante, faz 25 anos, encontrei no shopping, esqueci de te dizer, ué, você tá bem? Continuo com essa dor aqui no braço, no punho. Aí ele falou assim, eu falei, esqueci de te dizer uma coisa, o meu pai quando infartou e morreu, teve a mesma dor. Mãe. Hospital, agora, fez um cateterismo e ele tinha uma obstrução grave na artéria e foi operado do coração. Você vê que é uma doença extremamente traiçoeira. Sim. E ele voltou no consultório várias vezes. Olha, minha dor não passa, mas para com isso. Olha aí sim. Olha, a gente teve uma conversa aqui muito bacana com o doutor cardiologista Roberto Calil Filho, ele que está à frente do Minuto do Coração, toda quarta-feira um vídeo novo com o doutor Roberto Calil Filho aqui no canal da Jovem Pan, que é youtube.com.br/saudejp. Doutor Roberto Calil, muito obrigado pelo papo Eu aqui. agradeço, um prazer estar aqui. Cuida do Edgar, coração. e no rádio aqui, os boletins do Dr. Calil vão ao ar de segunda, quarta e sábado ao longo da programação. É isso aí. Obrigado, doutor. Muito obrigado.